E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um novo autor, sobre um novo pensador que pode nos auxiliar dentro dos vestibulares. O nome de hoje é Émile Durkheim, nascido em 1858-1917. E a data é sempre importante para a gente entender todo o comportamento que esse autor tem, uma vez que todos os autores são frutos da época em que eles escreveram. No caso do Durkheim, um sociólogo, é importante pensarmos o seguinte: o fato dele ter vivido nesse período quer dizer que ele esteve em contato objetivamente com as ideias do positivismo. O que foi o positivismo? Foi uma corrente filosófica que dominou a Europa na virada do século XVIII para o XIX. Dessa corrente de pensamento, a gente tem, por exemplo, obras importantes como as criadas por Darwin, ou então o próprio Curtiço, uma obra representativa da literatura brasileira. Basicamente, o positivismo acreditava que a única forma de conhecimento verdadeira era a forma do conhecimento científico. Em outras palavras, isso quer dizer que todos os processos do conhecimento humano deveriam passar por critérios semelhantes aos da produção das ciências naturais, como a física, a química e assim por diante. No caso, Durkheim se envolveu com essa ideia e imaginou que dentro do campo dos estudos sociais as mesmas premissas deveriam ser seguidas. Por isso que falamos que a sociologia é o estudo da sociedade de forma objetiva, de forma neutra, ou seja, estudar a sociedade e as relações sociais sem levar em consideração critérios subjetivos, como ideologias, crenças que esse cientista poderia ter. Para isso, Durkheim criou a sua obra mais importante, As Regras do Método Sociológico, em que ele determinava critérios para que os pesquisadores pudessem estudar as relações sociais sem critérios subjetivos. Nesse sentido, Durkheim cria o conceito de fatos sociais. Para Durkheim, os fatos sociais eram elementos que constituem a nossa realidade, como a família, a escola, as leis, dentre muitos outros. No pensamento durkheimiano, os fatos sociais têm como primeira característica serem exteriores, ou seja, eles vêm de fora do indivíduo, não são determinados pelo indivíduo e se impõem sobre ele. Por isso são coercitivos, ou seja, eles influenciam o modo de agir do indivíduo dentro da sociedade. E por fim, eles são gerais, afetam todos os indivíduos, desde o mais rico ao mais pobre, desde o presidente da República até uma pessoa comum, como eu, como você, como qualquer outra. Tudo bem? Vamos pensar num exemplo. A família, para Durkheim, era um exemplo de fato social. Quando você nasce, as relações familiares já são instituídas. Elas são coercitivas, pois elas influenciam o seu modo de agir, e elas são gerais, afetam todos os indivíduos. Até mesmo um indivíduo que não tem família, uma pessoa órfã, por exemplo, ela é considerada dentro dessa qualidade de órfã a partir de um conceito existente de família, ou seja, a partir de um fato social. Dentro do Enem, uma aluna usou brilhantemente a ideia de fato social na sua redação e alcançou a nota 1000. Vamos dar uma olhada para ver qual foi o uso que ela fez dessa teoria na prova. No Enem de 2017, o tema da redação foi aquele que falou sobre as dificuldades, os obstáculos que os surdos têm para serem incluídos na sociedade brasileira. Pensando nisso, uma candidata usou o conceito de fato social do Durkheim para explicar a existência de um número menor de indivíduos surdos matriculados nas escolas do Brasil e mostrando como que esse fato social faz com que alguns indivíduos sejam tratados de forma desigual dentro da nossa realidade. Vamos dar uma olhada. Segundo pesquisas realizadas pelo INEP, sofreu uma diminuição o número de surdos matriculados em escolas da educação básica. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que o impasse na promoção da inclusão do deficiente auditivo encaixa-se na teoria do sociólogo, uma vez que, se um indivíduo cresce em um círculo social que inferioriza o surdo e não o trata como merecedor de uma educação igualitária, tende a adotar um determinado comportamento também devido à vivência. Assim, o preconceito da sociedade e a inclusão do surdo em todas as esferas da educação, transmitido de geração em geração, funciona como um fator sine qua non dessa cultura, perpetuando o problema.
Então, a gente viu um belo exemplo de uso da teoria de fato social de Émile Durkheim empregada numa redação de vestibular. Esperem aí que mais coisas boas irão aparecer para nós. Em breve vamos conversar mais sobre o nosso curso. Tudo bem? Até mais, um abraço a todos vocês!